ela é uma coisa simples, sabe. Dá para você praticar uma boa endodontia com o básico, se você tem conhecimento científico, se você tem um bom treinamento. Que Então molar é esse? Tchim, tchim, tchim. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Monize Carvalho, sou host desse podcast, junto com a Marcela Azevedo, que hoje não pôde estar conosco, mas no próximo episódio estará aqui com a gente. Ela vai fazer falta, mas eu pretendo conseguir ajustar aqui com a nossa convidada super especial, Sônia Lara, endodontista. Ela é doutora e mestre em endodontia pelo FMG, especialista em endodontia. Ela atende em consultório particular, é professor titular de endodontia da Universidade de Itaúna por 25 anos, coordenadora do curso Endolara de pós-graduação em endodontia, Key Option Leader Dentsply Sirona Endodontics, autora e coautora de artigos científicos publicados em revistas internacionais e nacionais e membro do Endoguide Grupo Brasil. Soninha, seja muito bem-vinda. É um grande prazer ter você aqui conosco e muito obrigada por participar do nosso podcast. eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, eu acho que vai ser um papo super legal, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Temos, gente, sabe por quê? Uma das matérias que eu tive mais dificuldade na faculdade foi a endodontia, e quem é meu aluno sabe que até hoje eu falo. Especialização, a última que eu faria seria endodontia. E aí eu vou te pedir aquela ajuda para no final desse podcast eu falar assim, quem sabe eu não vou fazer uma especialização em endo um dia ainda. Eu acho que no final da nossa conversa, de repente, você vai animar, hein. Será? Olha só, eu acho o seguinte, eu acho que hoje a gente pratica uma endodontia completamente diferente do que a gente praticava no passado. E eu tenho muita experiência com os meus alunos de pós-graduação, eles ficam muito encantados quando eles começam a fazer, por exemplo, uma especialização, aperfeiçoamento, e se deparam, primeira coisa, com tecnologia. Tecnologia hoje em endo ou em qualquer área da odontologia, né, é uma coisa muito sem volta, porque ela traz previsibilidade no diagnóstico, previsibilidade nos planos de tratamento. E hoje a gente consegue resolver casos e salvar dentes como nunca pensaríamos em fazer no passado, né? Essa coisa da endodontia manual, das coisas analógicas, isso é muito cansativo. Quem não lembra daquele raio-x que você atravessava a faculdade para tirar, o paciente voltava, no meio do caminho ali ao banheiro, você ia revelar, chegava, estava riscado, bem no ápice do dente, né? Hoje o paciente está sentado confortavelmente na cadeira, a gente leva o raio-x digital. Ah, não ficou boa não, mexe a cabeça, tira a imagem, sai na hora. Então, assim, desde o raio-x digital até, por exemplo, a execução da técnica do EndoGuide, utilizando todo o fluxo digital, né? A gente fica encantado, né? E assim, endodontia é uma coisa tão desafiadora, porque você trabalha com dor, Sim. você trabalha com muita coisa que você não enxerga. O nosso pior inimigo são os micro-organismos, né? Muitas vezes, né, você, às vezes, numa anatomia extremamente complexa. Então, hoje a gente tem recursos e mais recursos, então é empolgante ver como que a endodontia cresceu nos últimos anos. Em todos os sentidos, em conhecimento, em tecnologia, né, e em conforto para quem pratica uma endodontia contemporânea, né. Então, assim, eu acho que aquela ideia: "Ai, que endodontia cansativa. Ai, que", eu acho que isso aí já caiu, já tá Então, para trás. eu penso que o meu problema foi justamente esse cansaço e o medo que a endodontia dava. Porque na minha época, gente, a gente tinha que andar com o paciente até na radiografia para tirar. Aí voltava, revelava. Aí quando você olhava, tava assim, uns 3 milímetros do CT. Aí você falava, meu pai do céu, vou ter que instrumentar tudo de novo. Vou ter que ir lá, tirar a radiografia. Desculpa, tranquilo. Toda de novo.
E aí chega, será que deu certo ainda? Não. E hoje tem um localizador apical. Eu acho que, na minha época, eu falava assim, gente, se tivesse esse tal desse localizador apical, que ajuda que isso não ia fazer. A respeito do localizador apical, por exemplo, é uma coisa que a gente já usa há mais de 20 anos na realidade, né? Mas a questão que a gente tem que pensar, e esse é um fato que eu acho importante a gente falar, é que a maioria dos forames, eles não encontram no vértice do dente. Eles são, em torno de 90%, eles encontram na lateral da raiz. Então, quando a gente aprendia lá atrás que a gente tinha que chegar no finalzinho, tirar, sei lá, meio, tirar um para encontrar o CT, às vezes o forame estava em outro lugar completamente diferente. Então, hoje a gente entende que a odontometria radiográfica, o índice de acerto dela é pouco mais de 60%. E os localizadores apicais, eles te dão 99% de acerto. Isto é, ele vai dar medida aonde o forame está, independente se ele está virado para a palatina, se ele termina em 90 graus. E outra coisa, na maioria das vezes, quando você domina a técnica de utilização, porque existe uma técnica, não é só comprar, achar bonito e tentar usar, porque vai dar errado, e você vai achar que o localizador está estragado. Não, é você que não está sabendo praticar, né? Pilotar a máquina. Quando você domina essa técnica, você não precisa tirar a radiografia para confirmar, não, porque vai dar diferente. Então, se você treina, se você entende o aparelho, se você sabe a técnica de uso, você já elimina aquele raio-x. Quantas vezes, por exemplo, você está tratando um molar superior, que é um dente que tem, na sua maioria, né, 4 canais, você vai tirar uma radiografia, tem um arco zigomático passando em cima, ou um canal na frente do outro, né? Essa questão do localizador, ele elimina essas dificuldades, porque a gente não precisa de enxergar. A endodontia é muito Feeling. sem enxergar, não é tato. É o tato, é o conhecimento de operar todo esse recurso que a gente tem nas mãos, sabe? Eu acho muito importante, sabe o que é também? Conhecer a anatomia. Tentar entender qual dente que você está trabalhando, em qual região que a gente está trabalhando, né? Eu falo assim, a odontologia ela tem melhorado muito, evoluído muito, tecnologicamente. E aí, pensando na endo, pessoal, eu não sou da endodontia, eu estou aprendendo tudo de novo. Me desculpe, eu tô com restinho de gripe e vou dar umas tossidinhas de vez. Tem problema nenhum. Aqui, então, somos duas, eu também encerrava. Eu fiquei de cama alguns dias atrás. E olha que tinha tempos que eu não ficava, viu? Ai, é chato. É desesperador. Mas deu tudo certo. Mas aí, E aí, a gente pega a endo evoluindo, igual você falou. Hoje na odontologia, a gente pensa assim, se você ganhar 5 milhões na Mega Sena e for gastar na odontologia, você gasta até mais. De tanto equipamento que a gente tem. Na endo, que você fala assim, hoje, você que quer sair da graduação e quer ir para a endodontia, quais equipamentos você acha essencial? adoro isso. Antes de falar disso, deixa eu só lógico ler. Eu não sei se né, sua área não é endo, talvez você não esteja tão assim familiarizada, mas hoje você estava falando de anatomia complexa. Hoje a gente utiliza ultrassom em todas as etapas de endodontia, desde a abertura até o corte da gutta-percha, até nos casos de retratamento. A gente tem vários insertos com vários desenhos, né? E que ajuda tanto, a previsibilidade do tratamento fica tão alta que você acha que está prazeroso. Você não recebe mais aquele paciente sentindo dor. Eu fui sentir dor. Aquele paciente que tinha um inchaço, que tinha um edema, que, né, ele volta já assim com o primeiro sinal de remissão, né, de cura. Então, falando especificamente de ultrassom, a gente, por exemplo, só como exemplo, tem uma das pontas, que foi uma das primeiras desenvolvida pelo Alexandre Capelli, ele inclusive vai nos nossos cursos todo ano, mês que vem ele está conosco aí. Ele desenvolveu, por exemplo, uma ponta chamada Irrisonic, que você ativa a solução irrigadora, e ela, através de duas propriedades especiais do ultrassom, que é corrente acústica e cavitação,
é como se formasse um grande turbilhão na solução irrigadora, misturado com explosão e implosão de bolhas. Então, é como se esse hipoclorito espalhasse naquela anatomia complexa. Então, você atinge um nível de desinfecção altíssimo, né? Uhum. E dentre outras aplicações também. Então, assim, hoje, apesar dessa complexidade anatômica toda, a gente tem um poder de alcançá-la. Tem pontas especiais para limpar istmo, microistmos, pontas especiais, assim, você achar o quarto canal mesmo, porque a maioria das pessoas deixa ele para trás. Então, assim, um ultrassom de uso endodôntico, portátil, para aquele endodontista que trabalha em vários consultórios, põe na malinha, leva, e é uma grande revolução. Então, assim, vamos falar dos aparelhos agora. Não, mas pode. Aí, eu mesma não tinha conhecimento sobre. Eu gosto muito de falar, o primeiro que eu acho que tem que ter é ar-condicionado. É trabalhar num ambiente climatizado, que você tenha conforto, que você esteja feliz ali, né? E assim, eu sou inimiga do calor, então Também. eu acho que sem ar-condicionado eu não sobreviveria. A minha secretária, toda vez ela entra assim, hoje mesmo, no final do dia, ela entrou e falou: pelo amor de Deus, se eu fosse atendida nesse consultório, eu ia pedir 2 cobertas. Eu falei: uma a gente tem, 2 eu vou ter que pedir outra. O que eu faço é deixar mantinhas Eu também deixo. embaladas, limpas, né? Pra você pôr, se você tá sentindo frio. Eu quero ter o meu conforto, então ele vai ter o dele. Coloca a mantinha Até bonitinha, dorme. zebrinha, fica chique, né? Nossa, eu vou no consultório da doutora Muniz, lá tem mantinha. É legal. A gente coloca, eu realmente, eu sinto muito calor. Sou muito calorenta. E pra mim, além do ar-condicionado, sabe o que que é? Música. Também. Aí, né, vai do gosto de cada um. Bom, Adoro. aí vamos lá entrar na endomesa. Eu acho que o primeiro investimento é um localizador apical. Porque não adianta nada você ter todo o resto se você está trabalhando num lugar que forano não está. Uhum. Ou que você não tem noção de onde está. Se você não contemplar no seu tratamento endodôntico todo, no mínimo um canal principal até a região do forame, você vai deixar canal sujo, micro-organismo está ali, e não adianta você ter ouro no telhado, 50 microscópios que eles não vão fazer nada. Uhum. Então, assim, eu acho que a endodontia, se você pensar bem, ela é uma coisa simples, sabe? Dá para você praticar uma boa endodontia com o básico, se você tem conhecimento científico, se você tem um bom treinamento. Então, se você sabe aonde o forame está, você está 50%, né, na frente. No caminho. No caminho. Depois do localizador apical, eu acho que é um bom motor para você praticar a endodontia mecanizada. Lupa, uma boa lupa. Eu acho que magnificação não é só microscópio. Depois a gente pode falar isso à parte. Podemos. Né, que eu acho muito interessante. Ultrassom, um aparelho de ultrassom, né? Dá para usar algumas situações aquele ultrassom que a gente tem no consultório, velhinho, para pele? Dá, mas ele tem que estar com a potência regulada, Uhum. né? Então não pode ser aquele também velhão, que você não consegue nem regular a potência, né? Aí a gente vai melhorando. Um raio-x digital seria maravilhoso, né? E por último, um microscópio operatório. E eu acho que talvez a gente possa falar um pouco disso agora. Quero, aceito. Se a gente pensar bem, gente, magnificação é fundamental em endodontia para alguns casos. Se a gente pensar, magnificação não é só microscópio. Magnificação é uma boa lupa também. Óbvio que se a gente fizer uma comparação, o primeiro aumento do microscópio, mais ou menos o aumento de uma lupa boa, né? Mas tem o segundo aumento, tem o terceiro aumento. Então, por exemplo, o que você tem que pensar? Se você enxerga, você limpa melhor. Se você enxerga, você vai achar um canal que talvez a olho nu você nem imaginaria que teria. Então, é muito importante. Então, assim, tem que ter no mínimo uma boa lupa. Não é lupa da Shopee,
do Mercado Livre, não. Da AliExpress. Não, é uma lupa que tem uma qualidade ótica no mínimo razoável, né? Que te dê conforto e que te dê acuidade mesmo na visão. E sabe o que eu falo? Que a lupa hoje, eu trabalho de lupa, eu falo, gente, eu não consigo fazer nem profilaxia mais sem lupa. Então, muda tudo, né? Muda a vida. Muda a vida. Agora, quem pode comprar, por exemplo, um microscópio de cara e tal, ótimo. Tem algumas situações que só com microscópio a gente consegue resolver. Por exemplo, vamos supor, um instrumento fraturado no terço médio da raiz. Ressalva, lembrar que o microscópio não trabalha por você. Quem trabalha por você é sua mãozinha, seu conhecimento científico. O que ele vai fazer para você? Ele vai aumentar a imagem para você enxergar e só reto. Lembrando que canal tem curvatura. Se a lima, geralmente ela fratura aonde? Região de curvatura. Então você acha que o microscópio vai tirar? Não, o microscópio não tira lima, microscópio não resolve nada. Não tira quem resolve? Não, quem resolve é você, mas ele auxilia a enxergar. Se você enxerga, você trabalha melhor, você tem chance de maior sucesso. E aquela iluminação, né, coaxial, que ela é fundamental, que você ajuda muito também, né? Mas tem que acabar com esse negócio de mandar indicação para os outros. Olha só, você recebe um caso que você não sabe o que fazer com ele. Você não tem ideia. Eu vou mandar para o consultório da doutora Moniz porque ela tem microscópio, só resolve com microscópio. Mas isso tem nada a ver com microscópio. E agora está na moda, é a tomografia. Não sabe, a pessoa não sabe o que fazer, vou pedir uma tomo. Aí chega lá na radiologia, o cara faz uma tomo, aí ela recebe uma tomo e fica tudo tomo por tomo. Tomografia hoje em enda, ela é assim, só que você tem que saber pedir A tomografia. o que eu quero enxergar. Prezado radiologista, aí vem que tanto de coisinha para você marcar, você escreve em cima, assim, tudo assim. Prezado radiologista, quero saber se tem quarto canal. Quer saber se o forame do quarto canal sai separado do forame do MV1? Quer saber se esse dente está calcificado, raiz, se tem algum canal calcificado? Você tem que perguntar, porque na hora que o radiologista for fazer, ele não sabe o que você quer ver. Cada corte tomográfico vai favorecer uma coisa. Perfeito. Então, o radiologista tem que entender o que você quer. Porque uma tomografia para um implante é diferente de uma tomografia para endo. Aí vou pedir uma tomo. Aí chega uma tomo aleatória, aí você olha para a tomo olha para você e volta todo mundo do mesmo tamanho. Não, e outra, né? E tem dentista que pede ainda, quero fazer avaliação para endo, qualquer coisa já faz a medida para implante. E aí não sabe que tem o FOV certo para endodontia, para verificar. E eu, como a minha área é prótese e dentística, toda vez que eu mando para o laboratório, eu descrevo tudo. Eu falo, gente, o laboratório, ele não tem que saber o que você está querendo. Ele está vendo, hoje a gente tem odontologia digital, mas antes ele via um modelo de gesso, um gesso. Então ele não está vendo, às vezes não sai do formato que realmente é na boca do paciente, não sai a cor, não sai lábio, não sai bochecha, né? Então, assim, a gente precisa identificar, principalmente para endodontista, o que o radiologista precisa enxergar para a gente que não está vendo, né? Exatamente. E a gente precisa aprender a ler Daikon também. Sim. Uma coisa que a gente bate muito na tecla é o seguinte: o ideal é todo mundo receber um exame tomográfico e você abrir o ele daquele exame, né? E manipular as imagens. E descobrir, esquecer aquele laudo, sabe? E aí no final, deixa eu ver o que o radiologista mandou. Você que entende daquilo. O radiologista, ele é um técnico que vai tentar te ajudar, mas o livre-arbítrio é seu. Então, assim, você lê esse Daikon, você manipular esse viewer, né? Acostumar com as imagens. Então, assim, é um treinamento que a gente também faz muito na especialização, né? A gente tem aula de software primeiro para manipular, depois a gente continua com digital, o Vinícius nos ajuda lá também. Então, assim,
É fundamental. Não, e eu falo que é igual fazer baliza. É prática, gente. Na endo ainda mais, você tem que treinar o olho ainda mais. Porque o negócio que você precisa é de olho na endodontia. E endo é a área em que a tomografia, primeiro, ela precisa ser de alta resolução. Porque a endo de alta resolução ela vai te dar detalhes e vai diminuir a quantidade de artefato. Uhum. E a endo são detalhes, né? É trinca, é fratura, é um microcanal fininho lá na China, né? Uhum. Então, assim, não adianta, a não ser que o radiologista seja extremamente experiente para achar detalhes utilizando tomografias que não sejam de alta resolução. E a gente entende que para diagnóstico, a gente precisa de usar um FOV pequeno. Sim. Contrário, quando a gente vai fazer endoguide, que tem que ser um FOV, uma tomografia de arcada completa. Então, assim, eu falo, gente, conhecimento não ocupa espaço. Nem um pouco. Não ocupa espaço. É uma coisa democrática, tá aí para todo mundo, ainda mais agora que tem tudo à mão, porque na minha época eu tinha que ir lá para o FMG ficar folheando artiguinhos científicos impressos. Uhum. Hoje você faz um Medline, cai 200 daquilo que você quer. Tem treinamento online toda hora, de graça agora. Deixa eu criticar. Gente, tem muita coisa ruim na internet também. Hoje mesmo eu estava falando com os meus alunos, que eu fiquei o dia inteiro com eles lá, uma turma de especialização. Eles falando, é porque não sei o que de endoguide, de lá, porque eu vi no TikTok e tal. A hora que eu fui olhar, era um absurdo. Falei, gente, vocês acreditam nisso aqui? Calma que vocês vão ter aula disso ainda, mas não pode, tem que ter. Então, desenvolver no aluno senso crítico, sabe? Senso crítico precisa de estudar, precisa de estar embasado em ciência, você precisa de ter. Gente, deixa eu falar uma frase que eu adoro. Escolha os seus mentores. Saiba escolher quem que vai te inspirar. Mas escolha mentores que estudam, que falam de ciência e não falam da cabeça. Do achismo. Do achismo. Das fontes da minha cabeça. Do querer simplesmente aparecer e ficar famoso à custa de qualquer coisa. Isto não é educação. Eu sou raiz, eu sou super assim, sistemático com esse tipo de coisa, sabe? Eu sou muito brincalhona, sou muito mãezona com os meus alunos, mas eu sou muito séria, sabe? Nessa questão. É responsabilidade. É muita responsabilidade. O que eu falo, hoje eu devo ter o quê? Quase 100 alunos de pós-graduação rodando ao mesmo tempo. O que eu falo para um, reverbera em mais 10. Olha o poder que a gente tem. Sim. Agora, gente, olha a quantidade de coisa ruim que tem por aí. Tem coisa boa? Tem. Mas você tem que desenvolver. Eu acho que sim, é questão de maturidade, é questão de você procurar uma orientação de alguém que você confie. Olha, eu tô com vontade de fazer um curso assim, porque eu não posso fazer assado. Será que vale a pena? Né? Porque às vezes você está querendo pagar de um preço muito acessível que, na verdade, não vai acabar te entregando aquilo que deveria, né? Que é o conhecimento. E aí eu vou aproveitar que você falou sobre endoguide e vou perguntar sobre quando que a gente usa, a gente vai utilizar em todos os casos ou não, seriam para casos específicos, quando que a gente pode utilizar do endoguide? Olha só, muito interessante. O endoguide surgiu para resolver casos complexos de canais portando calcificações severas. Então, assim, muito paciente jovem que tinha sofrido um trauma, calcifica aquele tanto e tem uma luzinha de canal lá no ápice. E ali estava uma lesão no dente do enfim. Antes do endoguide, a gente tentava chegar nesse canal à mão livre. Para você chegar lá em cima no ápice, à mão livre, porque geralmente calcifica no terço cervical, depois do médio, e a luzinha está lá em cima, né? A maioria perfurava ou desviava. E o paciente perdia o dente. Muitos pacientes jovens e tal. E aí começou a história assim, um cara nórdico
que escreveu um artigo falando assim: olha, quem sabe se a gente usar a técnica CAD/CAM em endo, a gente consegue resolver os casos de calcificação severa com mais previsibilidade. O que é isso? O CAD/CAM já era usado em várias outras áreas da odontologia e não na endo, né? O que seria isso, então? Seria o paciente passa por um exame tomográfico, um escaneamento intraoral, essas duas imagens vão para um software. O radiologista, nesse software, ele tridimensionalmente, ele consegue calcular exato o percurso que uma broca vai passar pela calcificação inteirinha e vai te deixar na boca do canal. Esse percurso da broca é sustentado por uma guia cirúrgica. Isso nenhum endodontista inventou. Isso foi copiado da cirurgia guiada. Sim. Tanto é que a gente usa broca de kit de implante, parafuso de kit de implante, né? Então, imagina isso. Saiu esse artigo em 2016. Em 2017, Vinícius, você saiu? Sim, lógico que isso tá no nosso nome para chamar aqui. Nós somos primos e ele me levou a desenvolver essa técnica do Brasil em 2016. Através do meu primeiro caso, que foi na mãe dele, nós fizemos juntos. Eu não sabia de nada disso. Foi quando eu abri 2 molares da mãe dele e eu não encontrava a entrada de um canal em um molar e a entrada de outro canal em outro. E eu falei, eu não vou à mão livre porque eu tenho certeza que eu vou desviar. E essa questão de desvio não é porque eu sou ruim de serviço, não. Né? Todo mundo é ruim de serviço. A própria Associação Americana de Endo fala isso. Tem casos que em 10 dentes que você vai fazer, você erra 7. Então, o índice de falhas é altíssimo. E, além disso, você desgasta tanto o dente procurando canal que o dente fica tão enfraquecido no final que ele não tem longevidade mais na boca. Então, tá. Aí foi assim. Começou assim. Então, logo que lançou esse artigo lá por esse escandinavo lá, a gente começou a trabalhar aqui no Brasil. Aí, começou a sair um artigo. Será que essa técnica de CAM... Aí começou a sair artigo in vitro, depois em vivo, mostrando que era uma técnica super promissora, que dava para a gente planejar esse percurso da broca, a broca passar pela calcificação perfeito, sem desvio, sem nada, e te deixar no canal. No final de 2018, olha que legal. O que falava da literatura disso? Falava assim, nossa, essa técnica é super promissora e vai resolver problema de calcificação de dentes anteriores. Nossa, foi uma glória. Mas não dá para fazer em molar, porque molar é curva, a broca é reta, tem a questão da abertura de boca, que é difícil botar tudo lá dentro. E outra coisa, nos dentes anteriores, a gente sempre tem que passar pela incisal, porque você tem que chegar reto no canal. Então, em dentes rígidos, você desgastava a incisão. Quando eu olhei aquilo tudo da literatura, e a gente já há 2 anos trabalhando aqui em Belo Horizonte igual louco, eu pensei, meu primeiro caso foi em molar. Falei assim, vamos escrever para a revista, para a Journal of Endodontics, que é a mais importante, e falar que a gente já faz isso? Mandei o paciente, então, mãe dele, que foi meu primeiro caso, escrevemos um artigo, mandei para o Journal. Aí o Journal aceitou o artigo, foi publicado. Então, esse artigo de 2018, que foi o primeiro artigo brasileiro de EndoGuide, de endodontia guiada, e o primeiro do mundo em molar. Então, teve uma repercussão tão grande, saiu na capa da revista, na Associação Americana. E como que vocês conseguiram resolver esse problema? Aí no molar, que ótimo. Olha que pergunta maravilhosa. Fiquei curiosa. Nesse artigo, na discussão, eu discuto uma coisa muito legal. Eu falo assim, que nenhuma técnica é infalível, todas têm algumas contraindicações, mas, na maioria das vezes, eu tinha feito molar, viu, nessa época, muitos. Na maioria das vezes, o tecido calcificado está no terço cervical e médio, e a curvatura está no apical.
Então você consegue penetrar no tecido calcificado com a broca reta, porque é a parte reta do canal. E a parte curva você vai trabalhar com lima. Sim. Então é possível. E a gente... Ai, nós fizemos tanta coisa com esse endoguide. Eu fico toda empolgada. Mas pode. Aqui é para A gente Pra ver o pensa exemplo. muito isso, sabe? Então a gente justificou perfeitamente que é super possível. Beleza, passou. Quando eu vi olha o meu segundo caso de endoguide. Foi uma paciente querida que até hoje já me manda mensagem de Natal agradecendo. Uma menina linda, nova, 20 e poucos anos. Chegou perto de mim e falou assim, com o dente rígido, todo calcificado na radiografia, morrendo de dor, falando que já tinha passado por alguns dentistas e eles falando que não ia pôr a mão porque não tinha canal. Quando eu fiz o teste, era o dente mesmo que doía. Eu falei, se tá doendo é porque tem canal. Pedi uma tom, Monize, em um corte ou outro, dava pra você ver um microluz de canal, uma coisa assim. Eu falei, gente, eu tenho que achar esse canal, vai ter que ser com endoguide, né? Quando eu expliquei a técnica, falei, é uma técnica que a gente está usando há pouco tempo, mas eu acho que deve tentar. Ela virou para mim e falou assim, eu queria que você tentasse, porque eu tive um trauma há 13 anos atrás, eu sou cheia de placa no meu corpo, ela tinha um implante enorme do lado, e eu não quero perder mais nenhum órgão do meu corpo. Porque o negócio me tocou tanto. Quando eu olhei o dente rígido, um dente lindo, eu falei, pois ela não vai perder nem a incisal desse dente. Pedi o Vinícius para fazer um planejamento pela Palatina. E ele, porque a parede vai ficar aqui? Eu falei assim, não quero saber. Eu só quero saber. Eu me viro com a endo, que você fala que é só cutucar ali, cutucar aqui, vire-se com a radiologia. O que ele fez? Fez um planejamento pela Palatina, ficou perfeito. Um acesso minimamente vazio, não perdeu a incisão. Falei, quer saber, eu vou publicar essa parada. Sim. Journal of Endodontics. Aceitaram como uma nova maneira de fazer endodontia guiada. Ganhamos homenagem da associação, como os artigos mais lidos, como avanços científicos mais legados, que é um prêmio que a gente ganha, né? Então isso, assim, além da gente fazer muito, a gente melhorar a técnica. E não é aqui, né? É no mundo, né? Então isso é motivo de muito... É mineiro. Não, quintalzinho, nossa, que Belo Horizonte. E a gente trabalha muito quieto. Eu sou uma pessoa muito tranquila, fico na minha, mais ou menos no meu casulo. E quando a gente vê, a gente faz tanta coisa legal, mas às vezes parar para escrever não é uma tarefa muito simples. Não. Você sabe, Sei. né? Não é. É difícil. Mas é preciso, porque olha o que vocês trouxeram para o mundo. É assim, a gente acaba pensando que, será que um dia todo mundo vai chegar? Ou, não, como que as pessoas ainda não pensaram nisso? E a gente subestima o nosso feito. Não, mas olha onde que a gente chegou. Aí, nesses artigos, falavam dessas duas contraindicações que eu fui lá e falei, não tem isso não. Mas eles falavam coisas interessantíssimas. Olha para você ver. Endodontia guiada. Tratamento super rápido. Você demora segundos para introduzir uma broca dentro de uma guia e chegar no canal. Segundos, né? 2. Curva de aprendizado baixíssima. Porque você tem uma guia te guiando. E tudo foi planejado tridimensionalmente, né? 3. Você não precisa de enxergar e nem de microscópio operatório para resolver uma coisa dessa complexidade. Então, até eu conseguiria. Então, e finalizando, profissionais pouco experientes fazem essa técnica com perfeição. Você faz um endoguide com perfeição. Aí, gente, vou para a endodontia, me esperem aí. Só mais uma coisa que eu acho importante. Outra indicação fantástica do endoguide, que eu acho que é a segunda mais fantástica. Remoção de pino de fibra de vidro longo em caso de retratamento. Eu ia te perguntar isso. Pinos de fibra que têm
a coloração muito próxima da coloração da dentina. Às vezes, como que a gente fazia antes do endogástrico? Desgastes com magnificação, tem que ter magnificação mesmo, de preferência em microscópio, nesses casos, removendo com pontos de ultrassom, desgastando e rezando para não sair pela culatra, né? E assim, quando é muito comprido, muito longo, você não tem mais recurso, o instrumento não chega, às vezes você não enxerga direito. Mesmo. Você pede até o paciente para voltar porque você não está enxergando Mas mais. você está exausto. Agora, você planeja isso com o endoguide. A broca tritura o pino aonde ele está, até o final dele, que é tudo planejado no software. Aí a broca, desculpa te interromper, porque, gente, eu não sou endo, então desculpem se eu estou fazendo perguntas que vocês já saibam, mas essa broca, ela é específica para cada caso? É uma broca só para tudo. Há uma broca só para tudo. Aí quem limita a entrada é a guia. Planejamento. Se o canal é mais longo, tem uma parte de achar na anilha, você põe uma anilha mais curta, que ela é atrás. Se o canal é mais para cá, a anilha é mais longa, limita a broca. Como se fosse um stop da broca. Como se fosse um stop. Gente, que legal. Então, por exemplo, eu acho muito engraçado os meus alunos de especialização, porque todos saem fazendo endoguide. Então, eu ia ficar deliciada nesse negócio. a gente fica, porque você sai de um ambiente que você resolve tudo. E lá também a gente tem microscópio, dá para tirar a lima fraturada de acordo com as limitações, que tudo... Gente, a remoção de lima fraturada é uma outra coisa, assim. Eu falo assim, quem que nunca quebrou uma lima no canal? Eu. Por quê? Porque eu só fiz canal na faculdade, nunca mais fiz. Então, eu nunca quebrei. Que deve ser um desespero. A gente tem um curso lá, que a gente dá umas imersões também, chamados Resolução de Acidentes e Complicações. Então, remoção de instrumento fraturado, tratamento de perfuração, remoção de pino de fibra, né? E vai. Aí eu começo o curso assim, todo mundo, quero aprender a tirar a lima do canal. Pois vocês vão aprender a não fraturar. E começa. E o índice de fratura, um dos meus alunos é baixíssimo. Porque você tem que entender por que o instrumento fratura, o limite dele, a questão da imposição da curvatura, da anatomia sobre a sua técnica, né? Então, quando você entende isso, você meio que para de fraturar mesmo. Então, dá um spoilerzinho para os nossos ouvintes e para quem está assistindo a gente, quais são os cuidados que ele tem que ter para a broca não fraturar? Não demais. Primeiro, vou tentar ser rápido. Porque em janeiro existem dois tipos de fratura. Uma fratura chamada fratura flexural ou por fadiga, que é uma fratura que o instrumento, quando está rodando dentro do canal em região de curvatura, você entende que ele fica igual um arame fazendo assim. Todo arame que você fizer assim, ele vai quebrar ali. Sim. Então, quanto mais curva é o canal, mais ele fica fadigado. Se você instrumenta um canal reto, ele não fadiga. Então, para esse tipo de fratura, você tem que limitar o número de usos do instrumento. E a gente sabe, através de ciência, de pesquisa, até quantos usos, mais ou menos, que você pode usar. Óbvio que não é uma ciência exata, mas é uma média. E tem que saber também da qualidade do instrumento. Gente, um instrumento padrão ouro não é um instrumento que você compra baratinho na esquina, não. Não adianta. Isso aqui é o melhor produto, mais barato. Não existe. Não existe. Enquanto você não começar a investir na sua profissão, você não vai ter retorno. Porque você vai começar a ser besteira, fraturar a lima, achar que está economizando, você está perdendo dinheiro. Que você vai ficar pelejando, não vai conseguir resolver, enfim, vira uma bola de neve, né? O que eu estava falando? As causas da fratura. E o segundo tipo de fratura é uma fratura chamada por torção. Se você pensar que tem um instrumento girando dentro do seu canal, é a mesma coisa que você está pegando um prego e parafusando a parede, não é? E ele pode prender. Sim. Isso pode acontecer com o instrumento dentro do canal. Então, a gente tem uma técnica, né, de dar
entradas suaves e tirar. A hora que você achar que ele vai prender, você dá uma puxadinha e deixar ele mordiscar a dentina. Você não deixar fazer grandes amplitudes para o atrito não ficar grande e ele não prender. Isto, fratura por torção, é a sua mão. Quando você fratura, é porque você fez coisa errada. Então, é uma mistura de duas coisas. Então, se você treina bem, você evita esse tipo de fratura, né? Então, você tem que entender o tipo de fratura, por que ela ocorre e como evita. Se você une as duas coisas, você para de estruturar. Então, e usando instrumento bom, ninguém segura não. Ai, viu? Eu chamo os meus alunos hoje de Nutelinhas. Porque tá tudo tão bom. Tá tudo tão tecnológico, tá tão fácil. Não, os menininhos saem estrelinha no olho. Eu falei, gente, é bonito, é para ser bonito. Não dá para você trabalhar sentindo raiva. Eu tô aqui porque eu investi em odontologia, que eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Não, o dinheiro vai vir como retorno do seu prazer, da sua satisfação de entender ciência, de estudar, de treinar. Sabe, é uma coisa boa. Você tem que ser feliz, gente. É uma vida só. Sim, não. Ou senão vai vender banana. Não, porque eu falo assim, você fica no mocho. Gente, endodontista tem que tomar paciência. Primeiro que o paciente, ele geralmente procura quando tá com dor. Já tem esse ponto, né? Que o paciente já tá cansado, ele possivelmente já não dormiu à noite ou tá à base de remédio. Então é aquele paciente, assim, que precisa de uma empatia também, né? E ele tem a certeza que você vai resolver aquilo para ele. Olha, e tem outra coisa. O paciente, ele não valoriza muito o tratamento de canal, porque tratamento de canal ele não vê. Ele valoriza estética, ele valoriza, não é? Então, assim, às vezes você tem que fazer um trabalho até de conscientização para o paciente, né? Precisa muito. Precisa muito. E por quê? O paciente, a dor ele não entende que você pode ser, porque hoje também na era do implante, eles estão muito assim, né? Não, arranca e coloca implante. Não entende a importância do dente. E tem que entender também que essas propagandas de implantes são muito enganosas. Entre chorando e saia sorrindo com os dentes na boca. Gente, quantos dentes que a gente tem visto, quantos implantes com perimplantite, né? Sim. Lesões e implantes mal posicionados, de má qualidade, que soltam. Gente, o implante não é a solução. Acho que popularizou demais. Popularizou demais. Então é o seguinte, eu acho que hoje a gente está salvando dente como nunca. A endodontia tá aí para isso. Aí uma coisa que eu amei na Endo, sabe o que é? Preparo minimamente. Gente, antigamente a gente fazia uma abertura que levava quase que todo o dente. E aí, por isso que os artigos científicos falavam, né? Dentes tratados endodonticamente têm maior risco de fratura pós-tratamento. Hoje, isso é uma coisa que dá uma discussão bacana demais. O que a gente sabe hoje? Que o dente, ele fratura porque ele perdeu estrutura, não porque ele foi feito tratamento de canal, né? Outra coisa, as aberturas elas têm que ser suficientemente invasivas. Quando você tenta fazer uma minimamente invasiva, ela dificulta 100% do seu tratamento endodôntico, assim, em 100 vezes, né? Então ela tem que ser suficientemente invasiva. Você nem vai tirar além do necessário e deixar de tirar aquilo que é necessário. E para completar, a maioria dos dentes que a gente recebe para fazer canal não são rígidos. Não. Então você nem consegue fazer muita coisa minimamente invasiva. Já são dentes destruídos, com coroas extensas, né? Então, assim, existe uma grande discussão, existem trabalhos super recentes a respeito também, muito legais. Gente, aí ó, ainda há uma esperança para mim, hein? Nossa! Gente, nós já estamos caminhando para o final. Já vi passando. Nossa, muito rápido, né? Rápido. Tem alguma coisa que a gente deixou de falar que você acha
extremamente importante ser discutido ou a gente abordou? Ó, sempre que terminar, igual toda vez que eu falo em qualquer lugar, inclusive tem um negócio que eu participei do Ident Talks, né? Tem uma entrevista bacana lá minha, que serviu de base, eu estava inspirada, eu falei isso, nunca mais parei de falar. Perguntaram: você tem alguma coisa para dizer para os alunos, para quem está querendo investir, para quem está desanimado? Eu simplesmente parei e pensei assim: tudo que eu tenho hoje, e eu não tenho muita coisa, né? Foi fruto de educação. Não tem outro caminho senão estudar e treinar. Não tem. Não tem. Não existe. Se você quiser sair do lugar que você está, você tem que se mobilizar, porque nada cai do céu. Nada. Então, você vai ralar. Tem dia que você vai estar mais, né, mais desanimado, mais animado, médio. Gente, isso é vida. Ninguém é absolutamente feliz. Quem acredita em Instagram, em beleza, tá precisando de dar uma chacoalhada, né? Vida. Na vida. Então, assim, é estudar, é viver a ciência, treinar, né? E entender. E, assim, o que você sabe, você gosta. Não, e eu falo que a gente que ama o que faz acaba virando workaholic sem querer, porque a gente gosta. Se você perguntar assim, qual que é seu hobby? Muita gente pergunta, qual que é seu hobby? Eu fico assim, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de mexer com planta, eu não gosto de bordar. Aí eu fico assim, meu hobby é fazer terrorismo com os meus alunos. Isto é, estar num ambiente de ciência, estudar, adoro. Eu não leio, fiquei preocupada vocês me perguntarem qual filme ou artista, né? Eu falei assim, eu gosto de coisas técnicas, mas isso sou eu, ninguém é obrigado a ser igual eu, e ninguém é, né? É, graças a Deus que somos cada um individuais aí, porque senão, imagina todo mundo coisa masoquista. Não, eu não ia dar conta, não basta eu. Para terminar, duas coisas. Uma, a pergunta diferente que a gente faz, que se o tratamento de canal fosse um personagem de filme ou série, qual seria e por quê? Pois é. Então, na minha opinião, depende do que você gosta. Por exemplo, o que eu gosto muito? Por exemplo, séries e de programas de sobrevivência no meio do nada. Eu adoro sobrevivência, buscar uma coisa completamente inusitada, né? Meu melhor programa, por exemplo, para as férias no Alasca no inverno, já fui 2 vezes, estou querendo voltar agora. Eu gosto de ficar numa cabana, vendo se eu acho um urso, sabe essas coisas? Então, assim, depende de cada um. Tem gente que gosta de adrenalina, porque indo, você tem que ter um parafuso a mais ou a menos, porque é muita emoção. É entregar um ambiente completamente desconhecido, entregar tudo que você tem para dominar aquilo ali. Então depende, se você gosta de um filme de ação, vai ser o seu, a endodontia vai ser aquele filme de ação. O meu é o que me emociona, é o que me move, o que me impulsiona, né? Endodontia para mim era drama na faculdade. Pois é, o meu é alegria, satisfação, é estar no melhor lugar do mundo para mim, né? Para finalizar, a gente faz um bate-bola. Vamos E aí você pode responder rapidamente. Canal radicular, herói ou vilão? É um vilão que a gente está dominando. Que vai acabar sendo herói, quem sabe um Se dia. Deus quiser. Mas ele é herói também, porque ele ajuda a segurar o dente ali e a gente tá lá. Microscópio na endodontia, indispensável ou luxo? Se você quiser resolver tudo, indispensável. Não acho que é luxo, não. Ótimo. Um mito sobre tratamento de canal que você gostaria de derrubar? Que tratamento de canal dói? Hum, Não dói. ótimo. Talvez você está precisando de atualizar a sua técnica anestésica. E eu tenho uma dica ótima para técnica anestésica. Assista um podcast
também do Aécio que ele fala. Nossa, o Aécio é maravilhoso. Beijão, Aécio, se você me ver falando, ouvir falando. O maior desafio para um endodontista hoje é? Manter-se atualizado, porque a endo, ela evolui muito. Mas é um desafio muito legal, né? Porque eu sou muito movida a desafio. Tudo que me desafia, eu gosto. Então, por isso que eu acho que ela me move muito, sabe? E a informação hoje, ela é muito boa porque você consegue acessar. Que foi o que a gente falou aqui. Exato. A gente consegue acessar. E aí ter o senso crítico do que a gente também está procurando. Exatamente. Instrumentação manual mecanizada. Organizada? Sempre, né? Sempre. Pessoal, muitíssimo obrigada. Nós gostaríamos de agradecer a presença da professora Sônia Lara aqui. Foi um prazer tê-la conosco. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que todos vocês vão amar, assim como eu amei. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer enorme estar aqui mesmo, né? Obrigada mesmo pelo convite. Espero que esse bate-papo possa, sei lá, pegar uma veinha de alguém que está assim mais curioso a respeito da endo, vem que não. Vem que ela te ajuda. Eu já tô até sonhando com a Endoguide. Vai que um dia eu consiga. Vai pra lá, hein? Obrigada. Sigam a gente nas redes sociais, no Papo de Molar. O meu é Monize de Carvalho. O meu é Sônia Lara Mendes e endo.lara. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Beijo.